A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra para a minha e a sua vida, e essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E a palavra nos diz o seguinte: aconteceu que pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse ao jovem: eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, nós vemos duas multidões, aqui no começo do texto, no versículo 11, que uma multidão estava com o Senhor Jesus Cristo, que era Deus, e outra multidão não estava com o Senhor Jesus Cristo, que era a multidão que estava com a viúva, O mundo, ele é dividido em duas multidões: a multidão que está com Deus, que nesse texto é representada pela multidão que estava com o Senhor Jesus Cristo, que glorifica a Deus pelos milagres, pelas curas, pelas providências, pelas ressurreições, Quantas vezes estamos mortos, e às vezes mortos literalmente num leito hospitalar, mortos em pecados, mortos em dores, e o Senhor Jesus Cristo, por estarmos com eles, por andarmos com ele, por ele habitar em nós, ele vai lá, nos ressuscita, E o mundo, ele chora a dor, ele chora a tristeza, a separação, a traição, a dor, a enfermidade, e não há ninguém que console o mundo. O mundo geme e não tem absolutamente ninguém que console ele, Se uma pessoa do mundo morrer fisicamente, morrer espiritualmente, não há absolutamente ninguém que possa trazer essa pessoa à vida. Nós que servimos a Deus, que servimos o Senhor Jesus Cristo, se for da vontade dele, se for do agrado dele, se estiver nos planos dele, ele vai ressuscitar, ele vai trazer a vida, ele vai prosperar novamente essa pessoa. Amém, meus irmãos? E no versículo 13, o Senhor Jesus Cristo, vendo que essa mulher havia perdido o seu marido, seu filho, disse a ela: não chores. Ou seja, essa mulher havia perdido o Pai, o Filho e o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Essa mulher havia perdido tudo, Quantas vezes na nossa vida nós perdemos tudo, todos nos abandonam, viram as costas para conosco, e o Senhor Jesus Cristo chega, estende a mão para conosco, nos dá o Consolador, o Espírito dele, para que não venhamos mais chorar, para que não venhamos mais lamentar as perdas, o abandono, a traição, o desprezo humano, O Senhor Jesus Cristo chegou na minha vida quando todos haviam me abandonado, haviam me desprezado, menosprezado. Ele estendeu a mão dele e se dispôs a me ajudar a recomeçar, E nós vemos que com essa mulher não foi diferente. Naim era um vilarejo que, no período que aconteceu isso aqui, tinha em torno de 189 habitantes, Então um vilarejo super pequeno que subsistia, ou seja, era mantido pela agricultura. Nós vemos uma mulher que estava totalmente desprovida da provisão. O pai, o filho haviam morrido, Os homens que eram responsáveis por trazer a provisão, a proteção para dentro de casa, haviam morrido. Essa mulher era viúva, E o seu único filho, que poderia trazer para ela o sustento, que poderia trabalhar na agricultura para garantir o sustento da casa, também havia morrido, Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo acabou se movendo de íntima compaixão dessa mulher. E no versículo 14 diz o seguinte: que o Senhor Jesus Cristo, chegando-se, perto do caixão do filho dessa mulher, ele tocou o esquife. O esquife é o caixão, Segundo a lei judaica, todo aquele que tocasse um morto se fazia impuro. O Senhor Jesus Cristo se fez impuro quando nós estávamos mortos em pecados, e distantes da graça de Deus, mas o corpo do Senhor Jesus Cristo na madeira, assim como o Senhor Jesus Cristo toca na madeira do caixão, que é o esquife aqui citado no texto, Ele se fez impuro pelos nossos pecados, ele morreu em nosso lugar, nos dando a chance, a possibilidade da vida, Assim como ele fez com esse jovem, quando ele tocou no esquife, que é o caixão, tocou na madeira. Propositalmente ele não tocou no jovem, mas sim na madeira, assim como o corpo do Senhor Jesus Cristo naquela cruz
se fez impuro por nós, né, nos dando a vida. Assim o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz pela minha e pela sua vida, e fez na vida deste jovem, né, quando ele toca no esquife, toca no caixão. E o povo se atemerou, né, de um grande temor, glorificava a Deus, dizendo que um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meu irmão, eu não sei se assim como essa mulher você perdeu todos os seus recursos, todas as suas provisões, todas as suas garantias, todas as suas certezas, mas eu quero dizer para você que nesse dia de hoje o Senhor Jesus Cristo está estendendo a mão para você, para lhe dar a chance, a oportunidade, a possibilidade de recomeçar mais uma vez. Pode ser que você esteja morto como este jovem neste dia de hoje, morto em vícios, em prostituição, em adultério, em jogos de azar. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer para você que o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi colocado na cruz do Calvário, que não havia pecado nele, mas que ele se fez impuro pelos meus e pelos seus pecados, né, nos deu a chance, a possibilidade de termos vida, e vida em abundância, e vida novamente. Eu quero dizer para você que se nesse dia de hoje você pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados, se você confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o corpo dele, né, o sacrifício, a propiciação perfeita pelos meus e pelos seus pecados, não importa qual a morte, talvez você esteja até num leito hospitalar, mas eu quero dizer para você que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo deu direito à vida, e que se você crer, que se você se arrepender dos seus pecados e clamar e invocar o nome dele, o sangue dele é poderoso para lhe dar vida e vida em abundância. Pode ser que você esteja como essa mulher, chorando porque perdeu tudo, porque todos lhe desampararam, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o Consolador, que é o Espírito dele, que é o Espírito Santo, que nos consola, que nos direciona, que nos exorta, né, que nos faz sentir vivamente a presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, ela venha ser manifesta, ela venha abundar a sua vida, trazendo cura, trazendo libertação e principalmente salvação, vida eterna. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo.